Olá pessoal, eu sou o Charlen Estrelo e hoje eu estou aqui a convite da Italian High Tech para apresentar um penteado de noiva para vocês. Já estamos aqui com a nossa modelo Cauane e a maquiagem feita pelo Leônidas, que arrasou na maquiagem. Tá lindo, uma proposta bem noiva. E a proposta de hoje vai ser um coque com técnica de torção. Eu irei apresentar para vocês desde a preparação, a montagem e o resultado final para vocês, ok? Vamos lá, nós iremos dar início agora no processo de preparação. O cabelo da Cauane ele só foi lavado, não foi aplicado nenhum tipo de produto, ok? O primeiro passo aqui nesse momento, nós iremos utilizar o quê? Uma ferramenta chamada chapa frizz, e a cada mecha frisada nós iremos utilizar spray de fixação para intensificar um pouco mais na textura e estrutura do fio. Vamos lá, eu já separei agora o cabelo da nossa modelo em 4 seções, parte posterior, 2 laterais e o topo. Nessa etapa nós iremos utilizar a chapa frizz e o spray de fixação. Se vocês observarem aqui, ó, eu estou pegando mechinhas bem fininhas para realizar esse trabalho, ok? Podemos também levantar essa mecha a 90 graus para garantir que o frisado vai ao próximo possível da raiz, ok? E outro detalhe também, temperatura média, 190 graus. Elevou a mecha a 90 graus, chapa frizz na raiz. Nas pontas você pode só deslizar para conseguir ter um pouquinho mais de polimento. Novamente, eleva a mecha a 90 graus, bem alinhada. São batidinhas bem rápidas, ok? E na ponta você desliza. Se vocês observarem, o próprio calor da prancha já consegue alinhar e criar um pouco de textura. Nesse momento eu vou utilizar um pouco de spray de fixação, porque isso vai me ajudar um pouco na estrutura no momento da montagem do penteado. Então eu não aplico nenhum produto antes, tá? Mas eu faço o uso do spray de fixação depois da mecha frisada, ok? Ó, e lembrando, aplicar o produto sempre de 30 a 45 centímetros de distância. É um jato bem curtinho. E iremos realizar esse processo até a parte frontal.
Vamos lá, agora a gente vai para a segunda etapa. Então, nessa primeira etapa, o cabelo já foi frisado e já aplicamos um pouco de spray de fixação para ajudar um pouco mais na estrutura do fio. Essa segunda etapa agora, nós iremos trabalhar do meio para a ponta, utilizando um modelador diâmetro de 32. Caso você sinta o cabelo ainda um pouco mole e você precise de um pouco mais de estrutura, pode também aplicar um pouco mais de spray, ok?
Agora, para ajudar a soltar um pouco mais essa modelagem que foi feita nas pontas, eu irei utilizar o Power Óleo, somente nas pontas. Umas 2, 3 gotinhas, espalha na mão e solta um pouco mais essa modelagem. Agora nós iremos dar início na etapa de divisão para o processo de montagem. Aqui nós iremos trabalhar com topo, lateral e parte posterior. Já irei deixar aqui mais ou menos próximo, separado uns 3 a 4 dedos de topo, tá? E depois ainda a gente vai subdividir criando um contorno no rosto. Profundidade, nós iremos utilizar mais ou menos uns 5 dedos de profundidade, tá? Em direção à orelha. Dividiu. Lateral. Já deixei ela aqui separadinha. E um pedaço do topo. Pode jogar ele para frente. Coloca um clipe. Nossa outra seção. E mais um pedaço. Podemos juntar essas duas mechas. É interessante você ter um controle da proporção, tá? Não precisa de ser muito largo, mas também não pode ser muito estreito, tá? E a profundidade também não precisa chegar até a parte da curvatura da cabeça, pode ser um pouquinho antes. É só um leve topetinho que a gente vai realizar aqui depois. Vamos deixar ele aqui separado. A nossa lateral também, já podemos deixá-la aqui separado. As duas laterais. Pronto, topete, lateral e agora nessa parte de trás nós iremos criar um rabo de cavalo mais ou menos nessa altura, ok? Que é a massa de cabelo que nós iremos utilizar para a construção do coque. As laterais nós não iremos proporcionar nenhum tipo de volume, a única parte do coque que vai receber volume é o quê? Topo e a massa de cabelo do rabo de cavalo, que também nós iremos colocar um enchimento por baixo para conseguir um pouco mais de volume, tá? Aqui eu preparei uma borrachinha com 2 grampos, tá? Ó. Nessa etapa também nós iremos utilizar a pomada em creme, tá? É extremamente importante justamente para deixar essa massa de cabelo mais compactada e mais chapado possível, tá? Eu sou baixinho, vou pedir para o modelo inclinar a cabeça um pouquinho para trás. Ó, vamos passar o pente aos poucos, direcionando toda a massa de cabelo. A Kawane, ela tem bastante cabelo, ela tem uma densidade bem legal de cabelo, porém no comprimento e pontas não tem tanta massa de cabelo assim, tá? Então, ó, nessa etapa aqui é extremamente importante você passar o pente. Vai alinhando e vai subindo ele aos poucos, ok? Um pouquinho de pomada, espalha ela na mão. Evita de aplicar muita pomada logo de uma vez, tá? Vem, espalha ela bem na mão primeiro, ó. Na pontinha do dedo e vai distribuindo, ó. Se precisar, pega mais um pouquinho, espalha na mão, ó. E vem aos poucos dando direcionamento.
Com o pente fininho, vamos alinhar ele um pouco mais. Mais um pouco de pomada. Essa parte de baixo você pode deixar ela bem chapada, tá? Não precisa de volume. Vamos lá. Agora iremos utilizar um pouco de spray de fixação também. Novamente volta a alinhar o fio. Um pouco de spray na camada de cima. Podemos encaixar o primeiro grampinho, sentindo que ele foi lá no couro cabeludo. E aqui, se você conseguir, pode dar umas 2, 3 voltas com o elástico, tá? Para que ele fique bem preso. Aqui eu evitei de amarrar ele muito alto, justamente para a gente conseguir preservar um pouco mais do comprimento do cabelo, tá? Como eu falei, a cal ela tem bastante densidade de cabelo, porém no comprimento e pontas não tem tanta massa de cabelo assim. Então por isso eu estou evitando de amarrar ele muito alto. Caso você tenha um cabelo com comprimento maior do que esse, ou uma proporção de cabelo ainda maior, você pode subir até um pouco mais o seu coque, tá? A sua base do coque. Aqui nós iremos também, para ter um pouquinho mais de acabamento, eu gosto de passar o cabinho do pente por dentro, que isso consegue proporcionar um pouco mais de limpeza na direção dos fios. E mais spray de fixação. Próxima etapa. As duas laterais nós iremos direcionar ela em direção ao rabo de cavalo e iremos prender por baixo dessa massa de cabelo, tá? Também a gente não vai precisar de criar volume nessa lateral. Ó, deixei ele aqui separado. Vamos lá, essa lateral também nós iremos utilizar pomada em creme, tá? Vem distribuindo ele bem aos poucos, dando direcionamento. Nós não iremos deixar nenhum fio de contorno nessa lateral, porque eu quero isso aqui bem marcado, bem chapado mesmo, tá? Porém, na seção do topete, nós iremos deixar alguns fiozinhos de contorno, só para modelar as laterais, tá? Mais um pouco de pomada, vem distribuindo ele bem aos poucos. Espalha com a mão e direciona com o pente, ok? Ó, aqui eu tenho alguns fiozinhos bem curtinhos, cabelo da cal. Posso aplicar um pouco mais, porque eu quero ele realmente bem chapado. Ó. Cabinho do pente para ajudar no direcionamento. Spray de fixação. Observa que toda a massa de cabelo nós iremos direcionar ela para baixo do rabo de cavalo, tá? Ó, pode vir com o cabinho do pente, aplica spray e distribui um pouquinho mais.
Nesse momento agora, ó, o cabelo tá bem alinhado, direcionado. Agora sim nós iremos utilizar o grampinho. Pode utilizar 1, 2 grampinhos, você precisa sentir que ele esteja bem firme, tá? Ó, a pontinha vai ficar aqui por baixo. Volta, alinha ele mais um pouquinho. Iremos repetir esse processo na outra lateral também. A mesma coisa. Passa o pente já direcionando. Pomada em creme. Vai aplicando ele aos poucos, espalha bem na mão primeiro. Justamente para a gente conseguir colar bem esses fiozinhos pequenininhos de contorno. Essa pomada ela tem efeito mate, então não vai ficar com a sensação de cabelo oleoso. Spray de fixação. Direciona. Também por baixo da massa de cabelo aqui do rabo de cavalo, nós iremos posicionar o grampinho. Ok. Aqui eu tenho essas duas pontinhas, nós não iremos utilizar ela. Eu vou simplesmente, você pode fazer uma torção, você pode fazer uma trança, enrolar ela, colocar o grampinho e finalizar. Aqui por cima nós iremos colocar um enchimento, então essa ponta aqui ela vai ficar escondida. Deixa eu ver o comprimento que nós temos aqui da massa de cabelo. Nesse momento agora, é importante você fazer uma análise da quantidade de cabelo que você tem, o comprimento que você tem, para você justamente fazer a escolha do tamanho e da proporção do enchimento que você vai colocar aqui por baixo. Nesse cabelo eu sei que eu tenho essa seção do rabo de cavalo e que eu ainda tenho essa seção do topete. Porém, a frente dela também é bem curta, então ele não tem alcance até essa ponta aqui do rabo de cavalo. Então eu posso, nesse caso, montar essa parte de trás e depois finalizar com o topete. Caso você tenha um cabelo muito alongado, tá? Principalmente nessa frontal, a indicação seria o quê? Monta o topete e deixa essa ponta interagir com essa massa de cabelo. Aqui eu não irei fazer isso justamente porque primeiro, se eu monto esse topete e deixo essa ponta fininha aqui em cima, isso vai me atrapalhar muito na hora da montagem. Então eu prefiro deixar esse topete por último. Nós iremos trabalhar parte posterior primeiro e depois direcionar esse topete e utilizar essa ponta com modelador, dando um leve volumezinho nela aqui, mas sem interagir com o que nós iremos construir aqui nessa parte de trás, ok? Vamos lá, aqui eu fiz a escolha de um enchimento em uma proporção pequena, considerada até para a quantidade de cabelo que ela tem, mas justamente porque nós iremos fazer a técnica de torção, uma lateral, uma central e do outro lado eu irei dar um acabamento com flor natural. Caso você tenha bastante cabelo e você não venha fazer o uso dessas flores nas laterais, você pode colocar um enchimento um pouco maior. E neste caso, aqui eu vou trabalhar com duas técnicas de torção.
uma lateral e uma central. Se você tem muito cabelo e não vai utilizar as flores, você pode fazer uma lateral, uma central e outra lateral, ok? Aqui nós iremos levantar essa massa de cabelo, direcionar ela para cima, só para a gente conseguir ter um acesso melhor na hora de colocar o enchimento, de posicionar ele, tá? Vou colocar ele até um pouco mais, como a flor ela vai dar um pouco de volume, eu não vou colocar o enchimento tão central, ok? Ó, eu vou deixar ele justamente um pouco mais na lateral, ó, que a massa de cabelo vai ocupar aqui, e as flores irão preencher essa lateral aqui. Posicionou o enchimento. Aqui eu estou utilizando o grampo de apoio para prender o enchimento, mas vocês podem utilizar grampo grande normal, tá? Aqui. Aqui. E agora nós iremos prender um pouco mais a lateral. A ideia aqui é construir um penteado que a noiva consiga utilizar ele numa proposta de casamento para o dia, tá? Não é um penteado com uma pegada muito clássica, nada muito engessado, ok? O mais natural possível. Ó, posicionamos o enchimento aqui agora. Tá? Iremos dar início agora no processo de visão para a construção do coque. Aqui, como eu falei com vocês, nós iremos trabalhar com 2 torções somente. Então aqui, ó, vou dividir esse cabelo ao meio. Olha lá. Ó. Deixar ele aqui separadinho. E essa massa de cabelo vai vir para cá, ó, para essa lateral. Vamos lá, eu já separei agora as 2 mechas que eu irei utilizar para a construção desse penteado. Uma lateral e uma central, e do outro lado as flores naturais, ok? Separei agora aqui a minha mechinha. É extremamente importante você alinhar muito bem alinhada essa mecha, tá? O outro produto que eu irei utilizar também é o spray de brilho, que vai ajudar a deslizar um pouco mais na hora do movimento dessas mechas, tá? Bem pouquinho, não aplica muito, porque spray de brilho contém óleo e isso pode atrapalhar um pouquinho na hora da montagem, ok? Deslizou o pentinho, ó, alinha ele bem alinhado. Próxima etapa, eu irei dividir essa mecha agora aqui em 2 e criar uma sobreposição. É como se fosse quase que uma torção, tá? Mas sem colocar uma força mecânica, sem tracionar muito essa mecha. Procure fazer ela o mais leve e mais suave possível, tá? Já que a gente quer um efeito bem natural. Alinhou a mecha, nós iremos dividir ele aqui em partes iguais. Olha lá, tá? Dividiu a mechinha em partes iguais. Eu irei colocar um grampinho de apoio bem acima, justamente para que uma mecha não venha subir tanto e sobrepor a outra, tá? Próxima etapa, com a mecha bem alinhada, nós iremos fazer a sobreposição, ó. Fiz a primeira, irei fazer a segunda, olha lá. Posso colocar um grampinho de apoio aqui e outro grampinho de apoio aqui, ó. Só para ajudar a sustentar um pouquinho mais a mecha, ó, tá? Aqui eu também estou trabalhando com as mechas na técnica de sobreposição e ela numa proporção muito maior. Caso você queira algo mais detalhado, você pode fazer essas torções, essa sobreposição, numa proporção menor. E dessa forma você vai ter ainda mais trâmite de mecha. Mas aqui eu quero uma proposta mais natural possível, tá? Próxima etapa. Se vocês observarem, eu tenho uma mecha vindo por baixo. É ela que eu vou puxar primeiro, tá? Pegou a mechinha, marcou. Vamos fazer ela crescer um pouco mais natural, ó.
ok? Olha lá. Criei um leve volume. Spray de fixação. Não é para você fixar a mecha logo de imediato agora. É só para você conseguir criar uma leve estrutura e para você dar sequência na finalização do penteado. Terminou o penteado, aí sim você vai aplicar uma camada mais intensa de spray, tá? Nesse momento agora a gente só quer estruturar ele um pouquinho, ó. Puxei. Posso colocar um pouquinho do grampinho de apoio, ó, para ajudar a direcionar. Olha lá, ok? Volto agora aqui, vou puxar mais uma etapa. A altura, a espessura, a quantidade de projeção que você vai realizar aqui fica a seu critério. Você que vai decidir ali na hora, de acordo com a necessidade de cada cabelo, tá? Um pouquinho de spray. Observa que é bem pouquinho, tá? Não é muito. E grampinho de apoio. Posso voltar aqui agora, puxar mais uma mechinha, ó. Mais um grampinho de apoio. Eu particularmente não me importo muito se ficar um fiozinho arrepiado ou outro. A gente está falando de uma proposta de penteado para casamento durante o dia, de manhã ou de tarde, não é um penteado clássico. Caso você venha realizar essa proposta para um penteado clássico à noite, né, uma outra pegada, aí você pode vir com a pomadinha em creme, fez a projeção, espalha ela na pontinha do dedo e vem direcionando esse arrepiadinho com spray de fixação. Eu, neste caso, não me incomodo. Eu acho até bonito você ter um pouquinho mais de cabelos arrepiadinhos, ok? Vai te proporcionar um efeito mais natural. Próxima etapa, nós iremos trabalhar agora com essa curvatura. Observa que ela é uma curvatura muito maior em relação ao que você tem da outra mecha que nós puxamos. E observa também que ela está saindo deste lado, sendo direcionada para o outro lado. Então essa mecha ela consegue crescer tanto para essa direção e para essa direção. Então as projeções nós iremos brincar um pouquinho mais aqui agora, tá? Se você sentir o cabelo agarrando, vem aqui sprayzinho de brilho, que vai ajudar a deslizar um pouquinho mais, tá? Iremos realizar um pouco de projeção, olha lá, ó. Bem natural, bem pouquinho, não precisa de puxar muito. Ó. Bem puxando ele aos poucos. Sprayzinho de fixação. Olha lá. E apoio um grampinho de apoio. Venho para a próxima camada. Olha lá, ó, marquei ele. Vou fazer ele crescer levemente um pouquinho mais fininho. A altura, a espessura é você que vai definir ele na hora que você estiver montando, tá? Não apliquei muito spray de fixação. Vou puxar mais uma camada aqui por dentro. Se precisar, pode colocar até mais de um grampinho de apoio para ajudar um pouco mais na estrutura. Observa que é pouco spray que eu estou aplicando. Justamente se eu precisar de mexer, movimentar essa mecha novamente, eu consigo, tá? Próxima etapa, vou puxar mais uma mechinha de projeção aqui bem nessa pontinha, ó. E fazer ela crescer um pouquinho em direção ao couro cabeludo aqui nas laterais.
Ok? Mais um grampinho de apoio em cima, só para ajudar a sustentar. Vamos trabalhar um pouquinho mais também, essa curvatura no finalzinho dele. Um pouquinho de spray de fixação. Alinhou a pontinha e vamos abrir ele um pouquinho mais, ó. Vamos trabalhar mais um pouquinho essa lateral. Chegou na altura que você quer, no movimento que você quer, pode aplicar um pouquinho mais de spray de fixação, mas ainda não ao ponto de você não conseguir mais mexer nessa mecha, tá? É só realmente para você conseguir realizar o trabalho agora daqui para baixo. Ó, vamos fixar ele um pouquinho mais. Distante também, não é para aplicar o spray perto. Próxima etapa, nós iremos realizar o mesmo movimento agora nessas pontas. É lógico que o cabelo da nossa modelo tem descoloração, tá? A ponta também de qualquer cabelo sempre vai ser um pouco mais ressecado. E a gente também está utilizando spray de fixação. Por mais que eu esteja trabalhando nessa camada de cima, o spray ele vai cair nessa ponta também. Então nesse momento agora eu preciso de alinhar essa mecha e retirar um pouco, deixar esse cabelo um pouco mais flexível. Então para suavizar um pouco o efeito do spray que caiu, spray de brilho, que ele contém um pouquinho mais de óleo. Deixa a minha mechinha separada, volta aqui, vou alinhar ele com muito cuidado. Ó. É extremamente importante que essa mecha esteja bem alinhada. Volto, vou alinhar isso aqui agora. Pronto, as duas mechinhas alinhadas, agora preciso de repetir o mesmo movimento. Soltei o grampinho, volta aqui, mais uma sobreposição, olha lá. Grampinho de apoio lá embaixo, sem prender muito, e outro grampinho de apoio aqui, ó. Ok? Olha lá. Próxima etapa, irei realizar a mesma técnica de projeção, abrindo ele e criando um pouco mais de movimento. Pode pedir para a cliente ou modelo abaixar um pouquinho mais a cabeça. Voltamos agora aqui e vamos realizar as projeções. Grampinho de apoio, mais um pouquinho, projeção, para conseguir proporcionar um pouco mais de volume. Aqui ainda tem bastante cabelo, consigo criar mais projeções.
Pronto. Nessa etapa agora, eu ainda não vou criar nenhum volume aqui embaixo. Eu prefiro montar, repetir a mesma técnica nessa seção aqui central e depois ver a questão da proporção de volume embaixo, que é mais uma parte de acabamento. A técnica agora é a mesma coisa, tá? Dividir essa mecha em duas, procurando sempre fazer partes iguais, tá? Vou utilizar um pouquinho do spray de brilho para ajudar a deslizar. Muito cuidado com o spray de brilho, porque ele contém óleo. Isso pode atrapalhar um pouquinho no seu processo de montagem, tá? Porque a gente quer só que ele ajude a deslizar um pouquinho mais na hora de realizar as projeções. Dividiu a mechinha em partes iguais. Vou pegar mais um pouquinho para o lado. Iremos posicionar um grampinho de apoio aqui, central. Alinhou bem alinhadas as mechinhas. E aí agora nós iremos sobrepor elas. Ó. Grampinho de apoio aqui, grampinho de apoio na pontinha. Próxima etapa, realizar técnicas de projeção, tá? Eu gosto sempre de começar a puxar por essa mechinha que está vindo por baixo, ok? Ó. Um pouquinho de spray de brilho para ajudar a deslizar ainda mais na hora de puxar essa mecha maior, tá? Vamos puxar a lateralzinha dela primeiro. Nossa primeira torção já foi. Agora nós iremos dar início à segunda mechinha para completar a parte de baixo. Novamente, um pouco mais de spray de fixação. Nessa etapa agora, para alinhar um pouco mais, spray de brilho. Retira o grampinho. Alinha. Mesma coisa na mechinha de baixo. E aí iremos dar início agora à sobreposição.
Ok. Mais um pouquinho de spray de brilho para ajudar a deslizar. Iremos abrir ele igual foi feito na mechinha de cima, tá? Ó. Jogando ele um pouquinho para a lateral para conseguir preencher um pouco mais o espaço do enchimento. Ó. Trabalhamos então essa parte de baixo. Dá mais um acabamento agora aqui, só para conseguir um pouquinho mais de volume. Aqui. Próxima etapa. Agora nós temos aqui as pontinhas. É interessante você dar uma certa distância do penteado para você ver aonde você vai posicionar um pouco mais de volume nessa parte de baixo. Lógico que aqui a gente não precisa de criar muito volume. É só para ter um leve acabamento e ter um contorno, fazer um contorno abstrato mais arredondado aqui nesse coque, tá? Aqui nós já temos uma leve mechinha posicionada aqui embaixo. Para ela virar um pouquinho a cabeça, ó, a gente consegue já dar volume nessa parte aqui, nessa seção. Aqui nós temos ainda um pouco das pontinhas, para ter um pouquinho mais de fixação, pomadinha em creme, só para dar um leve acabamento nas pontinhas. Só ajeitar essas pontinhas, depois nós iremos utilizar ela para dar um leve acabamento no coque também. Próxima etapa, aqui eu vou parar, vou deixar essas pontinhas separadinhas aqui embaixo. E nós iremos dar início agora na parte frontal, tá? Na seção do topete. Aqui, como eu falei, essa lateral não vai receber cabelo, porque nós iremos posicionar algumas flores naturais, flor natural na lateral, ok? O topetinho. Como que nós iremos trabalhar aqui? Como eu já tinha comunicado vocês no começo, nós iremos deixar alguns fiozinhos de contorno. Então, neste caso, eu vou pegar toda essa massa de cabelo, direcionar ele para trás, eleva ele aqui, ok? Deixar ele aqui só direcionado para trás. Gosto de vir aqui na frente, olhar o contorno do rosto da cliente e fazer separar os fiozinhos que nós iremos trabalhar nas laterais. Não precisa de ser muito,
Só realmente para dar um leve acabamento. Vou ver aqui essa proporção. Só um pouquinho menos. Acho que essa quantidade está legal. Vou intensificar um pouquinho mais desse lado. Ok? Procure controlar sempre a quantidade de cabelo que você está deixando nas duas laterais. Próxima etapa agora. Nós iremos agora direcionar essa massa de cabelo para trás e também criar um pouco mais de projeção, tá? Nós iremos utilizar também a pomada em pó, que vai ajudar a proporcionar um pouco mais de estrutura. Mecha a mecha. Tá. Vamos lá, separei uma mechinha bem fininha, eleva a mecha a 90 graus ou até mesmo um pouco mais a 45 graus, tá? Nós iremos aplicar um pouco de pomada em pó, bem pouquinho, batidinhas, bem suave na raiz, ok? Pode bater um pouquinho o pente assim para ele poder entrar mais. Alinhou a mecha, eleva ele no ângulo de 45 graus. Nós iremos criar um leve desfiado, não é um desfiado para dar muito volume, é só para criar uma leve estrutura. Então esse desfiadinho empurrou o cabelinho pequeno, ó, e bate ele lá na raiz, ó, justamente para ele poder fixar um pouquinho mais, ok? Alinha a ponta, traz ele aqui para trás, ó. Deixa ele aqui quietinho. Vamos pegar a nossa próxima mechinha, olha lá, ó. Sempre mechinhas bem fininhas, eleva ele lá na frente, ângulo de 45 graus, a batidinha para cair um pouquinho, só para o pó conseguir entrar. A mesma coisa, um leve desfiadinho e bate ele lá na raiz, tá? Alinha sua mecha, direciona ele para trás. Nessa camada frontal, a última aqui, a de contorno, a gente vai dar um leve desfiadinho bem suave, tá? Próxima etapa agora, nós iremos distribuir, alinhar esse topete, direcionando ele para trás, com pentinho, tá? Para realizar um pouco mais de projeção, ok? Ele vai ser um topete mais sequinho, com pouco de projeção. Vamos lá, direcionamos agora toda essa massa de cabelo em direção ao coque. Apoiei aqui 2 grampinhos para essa massa de cabelo não ficar soltando, tá? E agora nós iremos dar início nas projeções nessa seção do topete. Não precisa ser nada muito alto, ok? Nós iremos criar só algumas projeções para conversar com o que foi feito atrás. Aqui nós temos os fiozinhos de contorno, que nós iremos trabalhar ele por último. O que eu gosto de fazer nesse caso? Gosto de pegar a minha mechinha aqui na frente, puxar ela um pouquinho, olha lá, tá? Puxei ela, marquei onde eu quero, segura, passo o pentinho, para você ter uma mecha mais alinhada, olha lá. Marcou ele,
Nesse momento agora a gente pode já começar a trabalhar com um pouquinho de spray de fixação. Volta ele aqui, ó, vou abrir ele levemente mais fininho, segurando ainda. São jatinhos bem curtinhos. Não é para poder estruturar, deixar ele mega duro já logo agora, de começo, tá? É só realmente para você ter um leve direcionamento da mecha que você está trabalhando. Só para sustentar um pouquinho. Gosto de trabalhar também com esse pente garfinho para poder soltar o cabelo lateral, que às vezes cai um pouquinho de spray. Nós iremos fazer a mesma coisa. Pegou a mechinha, puxou. Puxou ela, alinha com o pentinho, para ela ficar mais soltinha e mais direcionada. Spray de fixação na mão, vamos fazer ele crescer um pouquinho mais. E jatinhos bem curtinhos, ó. Ok? Vamos trabalhar com essa técnica em toda essa extensão do topete, tá? Volta agora aqui, a mesma coisa. Ó, pente garfinho para ajudar a soltar um pouquinho mais. Marcou a mechinha. Marcou ele, cabinho, dentinhos do pente, para poder direcionar. Abre ele mais um pouquinho. Já posso abrir um pouquinho mais também essa extremidade para poder cair nas laterais. Ó. Sprayzinho de fixação bem suave. Se precisar, pode colocar uns grampinhos de apoio. Que aqui eu ainda não estou aplicando muito spray, porque provavelmente eu ainda vou voltar e criar um pouco mais de movimento nessas mechas. Okay. Só para dar um leve acabamento nas laterais. Nós iremos realizar o mesmo trabalho do outro lado. Marcou a mechinha, segurou, passa o pentinho direcionando, ok? Sprayzinho de fixação. Bem um pouquinho, suave. Pente garfinho para ajudar a soltar um pouquinho mais. Puxou. Passou o pentinho para ajudar a direcionar e alinhar. Vamos fazer ele crescer um pouquinho mais. Puxar mais uma lateral e descer um pouquinho mais esse contorno. Próxima etapa. Agora a gente vai vir trabalhando um pouco mais essas curvaturas, tá? Esses movimentos. Jogar ele um pouquinho mais para a lateral. Aplica o spray um pouquinho e assopra, para poder acelerar o processo de secagem, tá? Se precisar de grampinho de apoio, pode colocar um para ajudar a direcionar ele para o lado. Vamos jogar ele um pouquinho para o lado de cá agora, para criar um pouco mais de curvatura. A mesma coisa, vamos jogar ele um pouquinho mais para o lado. E dar essa leve quedinha nele.
Mesma coisa do outro lado. Volta aqui, né? Ó, vamos criar um pouquinho mais de volume com essa mechinha. Esse momento agora não tem muito segredinho, tá? É você ir realmente olhando aonde você precisa criar um pouco mais de volume, um pouco mais de curvatura, tá? Vai olhando no espelho. Pergunta à cliente também se ela tá gostando da altura, se ela quer mais alto, mais baixo, tá? Esse é um momento um pouquinho mais livre. Ainda vou criar um leve volumezinho nessa parte posterior. Vamos lá, ficou do jeito que você quer. A altura, o direcionamento, ó. Fiz aqui, trabalhei os dois lados. Ok. E o outro. Tá? Ficou do jeito que você quer? Nós iremos aplicar um pouquinho mais de spray de fixação nessa camada até o alcance das mechas aqui, ó, do resultado final. A ponta, como eu falei, a gente ainda vai trabalhar ela e dar um pouquinho mais de acabamento, tá? Então, spray de fixação. Pode aplicar uma camada um pouquinho mais generosa, tá? Você sabe que você não vai mexer mais na mecha. Pode aplicar spray, tá? Criamos o volume. Próxima etapa. Nós iremos agora prender. Segura a mechinha. Deixa eu secar um pouquinho a mão. Spray. Segura a mechinha. Cuidado para você não afundar todo o trabalho que você fez. Retirou o grampinho. Com esse próprio grampinho de apoio, vem aqui e vamos prender ele, ó. O modelo estiver te machucando, você fala na hora. Ficou bem firme. Mais um pouquinho de spray de fixação. Nós iremos utilizar agora o modelador, tá? Tanto para dar acabamento nessas pontas que eu tenho aqui em cima, quanto também para dar um acabamento melhor aqui nesse contorno da frente, tá? Eu posso retirar esses grampinhos de apoio agora aqui da frente. Pronto. Tem agora aqui as pontinhas. Vamos lá, agora nessa etapa nós iremos utilizar o modelador diâmetro de 32 para dar um leve acabamento nessas pontas. Essa pontinha é aquela pontinha que está vindo lá do topete, tá? Vou dar uma leve curvatura nela aqui.
Só um leve contorno. A lateral aqui, o acabamento, o contorno da frontal, né? A mesma coisa. Alinhou bem a mecha. Modelador, eu gosto de pegar ele aqui por trás, ó. Ok, vamos ver ali. Isso. Encaixou ele aqui por trás. Vem dando o polimento e o direcionamento, ó. Acabamento na pontinha. Direciona ele para a raiz. Procure colocar ele também na diagonal, olha lá, ó, tá? Para você ter um contorno ainda melhor. A mesma coisa do outro lado. Ok. Antes de fazer esse acabamento aqui com essas pontas de cima, eu preciso de colocar já essas flores. Porque pode ser que algum fiozinho ou outro ainda dê um acabamento caindo por cima das flores e vai dar um resultado ainda mais natural, tá? Então deixa a pontinha aqui separada, modelada. Eu peguei algumas flores ali do jardim, ok? Flores branquinhas. Vou tirar um pouco essas folhas também, tá? Deixar ela bem limpinha. Porque eu acho que as folhas aqui acho que não vai combinar tanto esse tom de verde. Mas o branquinho aqui da rosa e os botõezinhos que nós temos aqui acho que vai ficar legal, tá? Para prender eu vou utilizar os grampinhos de apoio, são os maiores aqui, tá? O grampinho normal eu acho que ele acaba meio que amassando muito, então pode ser que ele te atrapalhe um pouquinho também. Vamos ver como que vai ficar melhor posicionado agora aqui. Acho que esse aqui vai ficar legal aqui por baixo. Bonito, né? Posicionei então algumas flores. Próxima etapa. Agora nós iremos utilizar essas mechinhas aqui de cima para dar um leve acabamento, ó. Dividir ele aqui em dois. Próxima etapa, eu vou utilizar um pouco dessa mecha, criar um leve volumezinho com textura aqui também, utilizando uma técnica de torção simples e um pouquinho de projeção, tá?
pontinhas que ainda ficou em cima, a gente vai fitar ele um pouquinho. Pegar mechinhas fininhas. Um pouquinho de pomadinha em creme. Só para criar um pouco mais de movimento, tá? E criar um pouquinho mais de volume também. Já que a gente tem essas pontinhas sobrando, né? Agora a gente chegou na parte frontal, nós iremos somente abrir essa mecha um pouquinho e incentivar a curvatura que já existe nela, tá? Passou o pente na palma da mão, ok?
Podemos abrir ele aqui um pouquinho, ó, para criar um leve volume, suave. Ok. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui nós temos uma pontinha que eu acho que ela tá muito curtinha, tá? Pode ser que ela atrapalhe um pouquinho, então o que que eu vou fazer? Posso pegar um pouquinho de pomadinha, trabalhar bem suave essa pontinha dela. Trabalhar ela bem suave, vamos alinhar, direcionar ela para cima e criar mais um volumezinho de contorno só nessa camadinha. Agora aqui a mesma coisa. Abrir levemente para frente, um pouquinho de spray de fixação. Finalizamos, agora o que que a gente precisa? Aplicar um pouco mais de spray de fixação, se ficou tudo do jeito que você quer, tá? Pode aplicar uma camada um pouquinho mais generosa de spray e a gente vai retirando alguns grampinhos de apoio. A gente vai retirando eles e colocando alguns como ponto de fixação, procurando esconder ele o máximo, tá? Para que ele não fique tão visível. Aqui na camadinha de cima vamos fixar ele um pouquinho mais. Ok, vou estruturar. Vamos retirando alguns grampinhos de apoio. Okay. Se precisar, vamos colocar alguns. Um ponto estratégico, né, para que ele não apareça tanto. Tentando camuflar ele o máximo possível. Mais um pouquinho de spray. Aqui não precisa. Esse também pode sair. Baixa só um pouquinho a cabeça assim. Aqui é interessante colocar um, ó. Saiu. Vamos colocar mais um aqui por dentro. Mais uma camada de spray de fixação. Vocês podem observar que eu vou aplicando ele bem aos poucos. Eu não molho o cabelo todo no spray e espero ele secar. Vou dando camada sobre camada. Deixo secar um pouquinho. Volto e aplico mais um pouquinho. Tá? Finalizou? Próxima etapa. O spray de fixação, a função dele é fixar. Então ele deixa o cabelo um pouco mais opaco, ok?
Mesmo que você venha e aplica bastante spray, deixa ele secar, ficou na intensidade que você quer, na quantidade de spray que você quer, aplica um pouquinho de spray de brilho. Lembrando, é bem pouco, não aplica muito spray de brilho, porque contém óleo e ele acaba tirando um pouco da força do spray de fixação, ok? Então, ó, distante, vem aqui, jatinhos de spray, ó. Olha o brilho como que já volta. Aqui na frente também um pouquinho. Isso. E pronto. Finalizamos. Essa modelo maravilhosa. Tal. Pronta para casar. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E ó, quem gostou dessa produção, curte, comenta, compartilha, me marca lá nas redes sociais, @charlenestrelopro, que eu quero ver quem assistiu essa produção, hein? Um beijo e até a próxima!